Boa tarde a todos. Apesar do fim do dia, em vista do elevado nível das palestras, né, a turma está até bem animada, né? Está todo mundo firme aí. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a organização do evento pelo convite, em especial a Planisa. Para a gente é uma oportunidade espetacular poder falar para uma plateia tão seleta e que, na verdade, se constitui, vamos saber assim, numa massa crítica relevante do sistema de saúde brasileiro que conseguiu ser congregada nesse evento. Vamos falar de um tema que é de muita relevância, porque ele está ligado ao que é fundamental na vida de todos vocês, de todos nós, do sistema de saúde brasileiro, que é a questão da sustentabilidade. Vou mostrar para vocês alguns dados que são bastante interessantes. Apesar do cenário econômico pessimista e do ponto de vista real, com problemas consideráveis, na verdade, vou mostrar para vocês alguns números que mostram, na verdade, que há solução, que há oportunidades. Tem muito dinheiro sendo jogado fora. E tem muito dinheiro que, se deixar de ser jogado fora, contribui indiscutivelmente para a sustentabilidade. Isso aqui que é o tema e o objeto dessa minha abordagem de hoje. Se você falar, todos já abordaram isso, o cenário é negro, né? Você vê aí, são algumas manchetes de jornais que mostram que os hospitais estão numa situação complicadíssima, né? Teve aqui há pouco o Rodolfo mostrando a situação das operadoras, que também não é boa. Um negócio que 50% delas fecha em uma década, a situação é negra, né? Agora, se nós falarmos do médico, a situação não é nada melhor. Ele também está pessimamente remunerado, insatisfeito, sobrecarregado com o trabalho, como foi colocado aqui hoje também. Mas aí, o cenário é esse, mas a pergunta central e que todo mundo quer saber é o seguinte: olha, de onde vai vir um dinheiro para a sustentabilidade do negócio? Vindo do cliente, a possibilidade é remota. Nós vivemos uma recessão econômica, e numa recessão econômica não é possível jamais aumentar preços de nada. Do cliente o dinheiro certamente não virá. Vai vir da operadora? Olha, se 50% delas fecharem em uma década, Salvador faliu, Brasília faliu, Maranhão faliu, como é que vai sair dinheiro da operadora? Viu a margem? 2%. O negócio é ruim, muito ruim. Então, provavelmente, da operadora não vai sair o dinheiro. Vai sair do hospital? Nós vimos que há hospitais, na grande maioria, em dificuldades. Vai sair do doutor? Ele vai diminuir o honorário e ganhar menos do que ganha hoje? É improvável. Mas tem solução. O mais curioso é que tem solução, e solução disponível, bem à mão. O mundo todo sofre desse problema. Esse não é um problema brasileiro. O setor saúde no mundo todo tem mais necessidade do que recurso. E no mundo todo tem trabalhado com essa fórmula aí, que foi até hoje enunciada por várias vezes durante o dia de hoje. O jeito do sistema ser sustentável e sobrar muito dinheiro é entregar valor ao paciente através de protocolos, qualidade técnica, qualidade de serviço e diminuir fundamentalmente desperdício. Podíamos traduzir essa fórmula dessa maneira aí. Valor para o paciente significa resultado e segurança. E eu vou mostrar com números que isso custa, quando não entregue, custa muito dinheiro. E desperdício chama-se baixa de produtividade. É gastar mais para entregar a mesma coisa. E esta questão é uma questão que ela é mundial, mas ela é especialmente grave no Brasil. Nesses dois pontos aí, gente, no sistema de saúde brasileiro, tem muito dinheiro. Então, a questão que eu objeto aqui é a questão do DRG. Como mencionado anteriormente, é uma metodologia que foi desenvolvida já no final dos anos 60, para vocês terem uma ideia. Foi desenvolvida em 69 por um pesquisador de Yale, da Pensilvânia, que tinha um problema, o mesmo problema que qualquer gestor hospitalar, ou qualquer operadora, ou qualquer sistema de saúde tem. Vem cá, o que eu estou comprando vale aquilo que eu estou pagando? Está caro ou barato? Esse tratamento hospitalar feito no meu paciente. Segundo, o resultado desse tratamento está bom ou está ruim? Esse sujeito tinha esse dilema no final dos anos 60, e ele então desenvolveu uma técnica de classificar os pacientes em categorias, que ele chamou de produto. Por que ele chamou de produto? Se eu tenho uma fábrica de camisa,
e eu então tenho uma produção de camisas iguais a essa minha. Todas elas, ao final do dia, terão custado o mesmo tanto, ok? Porque isto é previsível. Na assistência, na produção assistencial hospitalar, nós temos uma dificuldade de dizer se ficou caro ou barato, porque cada paciente é único. Frente a esse dilema, esse sujeito que era um engenheiro, o Fetter, falou, olha, eu tenho que conseguir construir produtos assistenciais, eu tenho que criar categorias de pacientes que, sempre que aconteça uma categoria, eu vou gastar o mesmo tanto de dinheiro. E aí eu vou poder dizer se está caro ou barato. Mas como é que eu construo uma categoria? É o que vocês conhecem do pacote do SUS, só que sem os defeitos do pacote do SUS. O pacote do SUS, ele cria categorias de doente, só que as categorias são imperfeitas. Exemplo claro, pegamos uma categoria de pneumonia. Uma pneumonia, o SUS divide em adulto e criança. Olha, mas um adulto divide é diferente de 70. Opa! Fetter, então, pegou todas as faixas etárias. Pneumonia em todas as faixas etárias. E cada grupo de faixa etária com consumo de recursos distinto. Olha, mais 2 pneumonias em um paciente de 70, sendo que um deles estava na máquina de diálise ontem e o outro estava correndo aqui fora, a diferença é grande. Então ele introduziu todas as comorbidades. Olha, internamos 2 pacientes, os 2 pacientes de 70 com pneumonia fazendo diálise e que se internaram no hospital. Só que um colocou um dreno torácico e o outro não. Procedimento. Então, da soma das diversas faixas etárias, diagnóstico principal, todos os diagnósticos secundários e procedimentos, se constrói uma categoria. Essa categoria, ela então consome o mesmo tanto de recurso. Internou-se um paciente, você coloca essas variáveis e ele diz, olha, está na categoria 40. Na categoria 40 está predito um consumo de X dias de internação, X de variável e um resultado assistencial específico. Feito isso, ele criou as condições necessárias para a gestão. Então, o desenvolvimento, né, o DRG Brasil, é, na verdade, uma adaptação de uma técnica que ela é uma técnica mundial. Essa técnica foi desenvolvida por Fetter em 69, a partir dos anos 80, o governo americano vivia o mesmo problema que nós vivemos aqui hoje, falou, olha, tem essa ferramenta do Fetter, vou trazer e vou transformá-la numa ferramenta de Estado. A partir disso aí, o governo americano é que ficou responsável pelo desenvolvimento do método desde o início dos anos 80. Anualmente, essa categorização é revista e ela é de tal relevância no sistema de saúde americano que ela é votada no Congresso, para que todos os atores possam pressionar e aperfeiçoá-la. Dessa maneira, o que nós fizemos é o seguinte, no mundo todo, a implantação dessa técnica ela é usada no mundo todo pela simplicidade do uso. Todo o país do mundo inicia com o DRG, que é o DRG do governo americano. Ele é público. Qualquer um dos senhores pode saber quais as combinações que dão a categoria 35. Ok? Está lá no site do CMS. O que nós fizemos foi, o sistema de códigos americanos, ele é diferente do sistema de códigos brasileiros. Os americanos têm aí cerca de 70 mil códigos cirúrgicos. Nós temos cerca de 8 mil códigos. Como é que faz isso? E há uma dificuldade até no prontuário nosso de conseguir obter as informações. O que nós fizemos foi simplesmente um dipara de códigos brasileiros para o código americano. E na minha linha de pesquisa da universidade, nós fomos validando ao longo de quase uma década essas combinações. E desde 2011, ela é utilizada amplamente no Brasil. E aí o que muda com o sistema? O hospital tem tantos produtos quanto os pacientes que se internam? Não. O hospital passa a ter 784 produtos. Olha, não é possível fazer compra nem venda por pacote, porque é muito arriscado. Não, você tem um pacote pronto. Quanto custa o pacote? Como diz o Rodolfo, se você tiver custeio, você diz quanto custa o pacote. Agora, qual que é o pacote? Ele já está pronto. Ou seja, é um pacote que está sendo melhorado nos últimos quase 50 anos. Não é possível fazer avaliação de custo hospitalar a variação de custo de assistencial por médico do hospital. É plenamente, eu posso dizer, se um doutor faz uma cirurgia mais cara que o doutor. Né? E aí surgem aquelas velhas questões na gestão clínica cotidiana. Olha, meu paciente também é mais caro, porque também eu só pego rabo de foguete, só pego paciente complicado. Não, para paciente complicado igual o seu, está caro. Os meus resultados assistenciais são piores, porque eu também sou referência.
Não. Para uma referência igual você, na complexidade que você atende, o resultado está ruim. E você pode comparar com referenciais internacionais, resultado assistencial, e um aspecto do custo de um produto, que são os dias de uso de cama. E com referenciais nacionais internos, aquilo que é o variável. Não tem jeito de eu comparar o variável. Do ponto de vista de custeio, o que muda essencialmente? O sistema de custeio clássico, que a Planisa faz com excelência, diz claramente o seguinte: olha, eu estou conseguindo entregar uma agulha lá na assistência com o menor custo possível e ela custa X. Qual que é a dificuldade de dizer? Ou seja, cada agulha é baratinha, mas imagina se eu vou tratar um doente e gasto, em vez dos que era necessário 10 agulhas, 2.000 agulhas. Opa! Ficou caro? Não porque o preço unitário fosse caro, mas porque o número de unidades usadas foi elevado. O DRG, na verdade, complementa o custeio convencional, dizendo se as quantidades gastas foram adequadas à complexidade daquele paciente. Então, leve em consideração a complexidade. Então, você custeia o preço da agulha e diz com o DRG se o número de agulhas está adequado. É uma soma que se complementa e faz com que o custeio fique completo. E aí, qual que é o impacto que você traz isso no mundo? Quando foi introduzido o DRG nos países da OECD, esse é um trabalho clássico, ele aumentou a produtividade em 24%. Eu consegui entregar os mesmos pacientes, com a mesma complexidade, gastando 24% menos de recurso. 24% de recurso significa o quê? Lucro líquido. Sobra 24% de dinheiro. Pois muito bem, no Brasil, essa é uma tese de mestrado de um aluno meu defendido em dezembro passado, de uma base de dados nossa até 2013, quando nessa época nós tínhamos 116 hospitais utilizando, e eles fizeram 145 mil altas. O que aconteceu com essas 145 mil altas? Eles tinham que ficar, observe na primeira linha, 145 mil pacientes. De acordo com o tipo eles usaram 649.345 dias de cama. Para o tipo de doente, precisaria utilizar, comparando com a mediana americana, 464 mil e poucos dias. Ou seja, nós gastamos 28% a mais de leito do que seria possível com entrega adequada, comparado com o referencial de desempenho americano na mediana. Ou seja, esse é um recurso plenamente disponível que vai direto para a linha de lucro. Ok? Isso aplicado na saúde suplementar brasileira sobra a bagatela de 9,1 bilhões. Ok, 9,1 bilhões que pode tirar da forca o hospital, a operadora e o doutor. Essa aqui é outra causa de baixa produtividade, que é relacionada à qualidade de assistência. É outro trabalho com 53 mil altas. Comparando para o mesmo DRG, aqueles pacientes que complicaram e não complicaram. Os que se complicaram morreram 3 vezes mais. E ficaram exatamente o dobro do tempo. Ou seja, você perde muito recurso por baixa qualidade de assistência e pela má gestão do processo assistencial. Aqui são alguns exemplos de hospitais. Olha só, esse hospital aqui ficou 36% do tempo que é necessário. Jogou fora 1.640 dias. Isso ocorre tanto na parte cirúrgica quanto na parte clínica. Ora, um paciente, essa curva vocês conhecem bem, um paciente internado pela saúde suplementar no Hospital dos Senhores, a partir do momento que ele saiu do bloco, no dia 1, já passa a comer com custos o seu faturamento. Quando ocorre em pacientes clínicos, no que a gente tem analisado, entre o 3º ao 5º dia, o custo é maior do que o faturamento. Então a permanência maior, ele leva a uma perda ao hospital. A operadora que pagou a mais e o hospital que na verdade tem alguma coisa que lhe come o fígado. Então o recurso ele está no resultado assistencial, que é medicina segura, e no aumento da produtividade. A partir disso, você pode então focar a governança clínica e pagar por resultados baseado nesses dois desempenhos, onde você coloca as variáveis do paciente, ele gera o DRG do paciente, esse paciente aí é um DRG de infarto agudo do miocárdio, cuja permanência é prevista de 8 dias.
A partir disso aí você gera o desempenho de que a gente chama de eficiência da gestão de custo fixo, se o tempo que ficou é igual ao predito, eficiência do variável, se o que gastou para aquele tipo de produto, que é um paciente com uma complexidade, foi o adequado, e o resultado assistencial. A partir da melhora de desempenho nesses 3 grandes indicadores, você pode pagar por desempenho. Se você pegar o variável, você tem que entregar a formação detalhada. Esse produto, ele está verdinho, olha lá, verdinho, mas quando eu disseco ele está verdinho porque ele ficou muito verdinho em algumas coisas, está amarelinho em outras e está vermelho em outras. A partir do momento que essa informação é gerada para cada médico, aí você gera um relatório individual para o doutor, dizendo para ele qual foi o desempenho e, mais importante do que isso, aonde o desempenho foi ruim. Aqui vem a lista desse doutor aqui que atendeu 245 casos, quais os casos que ele errou, aonde ele ultrapassou. Com isso ele pode analisar criticamente e fazer melhorias, objetivamente. E eu posso dizer para ele quais as complicações que ele teve. E ele vai poder, então, o quê? Fazer esforços de melhoria. Em resumo, a interlocução com o médico ela é complexa porque nós não utilizamos um método que seja capaz de dizer para ele se o desempenho é bom ou ruim com base técnica. Eu vou dizer se ele é bom ou ruim porque eu achei. E o doutor tem toda a razão se ele afirmar, pode ser que os meus pacientes sejam mais complicados e gastem mais tempo mesmo. Nós vimos aqui agora o Hospital das Clínicas apresentando, fiz a conta ali sentado, permanência média de 10 dias. Mas por quê? É uma permanência média que, comparado com a saúde suplementar, alta. Mas é alta ou não? Não sei. Pode ser que ele tenha uma complexidade de produto que 10 dias seja até um excepcional desempenho. Como eu vou dizer que a produtividade dele é baixa ou não, se eu não tenho mensurado e levando em consideração a complexidade, os desempenhos esperados em permanência, consumo de materiais e medicamentos e em resultados. Ou seja, todo desempenho tem 2 dimensões, que é a eficácia e a eficiência, que é o que se entrega ao cliente e aquilo que se gastou para entregar. Se nós não mensurarmos isso tecnicamente, a interlocução fica impossível. Ela termina em briga. E vem naquele velho discurso de que médico é difícil. Médico é um sujeito muito fácil, se você entregar para ele uma informação qualificada e tecnicamente embasada. Agora, se você vier com uma conversa vazia, vai apanhar, porque o doutor de besta não tem nada. Aqui você pega a gestão de custo para cada item da linha, você consegue então fazer um processo de melhoria. Ganhar produtividade não é mágica, é processo. Então, como se faz a governança clínica com esse método? Cada doutor recebeu o seu desempenho e apontado ali, matematicamente, qual foi o paciente e em que ponto ele teve um mau desempenho. A partir disso, ele tem que fazer uma ação. Cada doutor, então, pode tem, na verdade, poucas coisas a fazer. Uma, ele pode definir que a causa raiz do mau desempenho é um problema dele. Então, ele tem que fazer aqui uma ação registrada de melhoria. Mas ele pode descobrir o que é relativamente frequente, que o hospital não funcionou, né, gente? Tomografia não vem na hora, a ressonância não vem na hora, não é assim? Então o que acontece? Ele relata uma não conformidade. Então as análises críticas do doutor terminam basicamente em 2 ações. Ou um projeto de melhoria pessoal, ou um relato de não conformidade para o hospital, para a operadora que funciona pessimamente, e etc. Permitindo dessa maneira uma construção de processos alinhados à necessidade do paciente, focado exclusivamente no doente. Doente bem tratado. Medicina espetacular é uma medicina dada, porque o que custa caro em medicina é medicina mal feita. Se você fizer a medicina bem feita, sobra um volume de dinheiro estratosférico, capaz, provavelmente, de resolver parte dos problemas que nós vivemos. Só que, ao contrário das mudanças anteriores, ela não se dá por um ato mágico ou uma assinatura. É necessário uma mudança de processo. Mais do que isso, uma mudança integrada de processo. Porque não adianta mudar os processos do médico se não mudar os processos do hospital, se não mudar os processos da fonte pagadora, seja ela pública ou privada. Porque é essa cadeia produtiva
que viabiliza a entrega de uma medicina melhor ou pior, com maior ou menor custo. Atores individuais não conseguem. Então, esta ferramenta, ela na verdade ajuda a articular o sistema, baseado numa informação técnica que permite você pagar por desempenhos diferentes, valores diferentes. Apenas para título de exemplo, começa a ser delineado em algumas operadoras no Brasil programas não de empacotamento, mas de ganho de produtividade. Mede-se a produtividade de um certo hospital e negocia o seguinte: cada dia que você economizar, sem doente na cama, uma parte do que eu pagava vai para você, para o doutor e para mim. De maneira que esse dinheiro que era jogado na lata de lixo, ele passa a ser compartilhado. Nós temos defendido veementemente os programas de produtividade ao invés do empacotamento. Por quê? O empacotamento, para que se entregue bem medicina dentro do que o pacote define, é necessário mudar processo. E a mudança de processo exige tempo, não é uma atividade mágica. Quem está na operação assistencial hospitalar cotidiana sabe que isso não nasce do nada. Exige muito trabalho e um trabalho que é lento. Então, na verdade, o DRG é uma técnica que serve para mensurar desempenho. Se você mensurou o desempenho, você consegue pagar por desempenho com uma grande maturidade. São décadas de uso no mundo todo. Custou chegar no Brasil por quê? Sistema de codificação. Essa barreira sendo suplantada, a implantação fica bastante simples. Não há nenhuma dificuldade. E aí nós conseguimos fazer um custeio que leva em consideração uma dimensão para a qual nós não tínhamos ferramenta até o momento. Quantos itens que são baratinhos nós gastamos? Que às vezes são baratinhos do ponto de vista individual, mas nós estamos tendo um hiperconsumo na produção assistencial. Muito obrigado.